Uma boa noite a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham. E um privilégio hoje estarmos aqui iniciando um novo ano e por isso, de antemão, feliz e abençoado ano novo a todos. E uma satisfação imensa, então, darmos continuidade nesse ano de 2025, dos nossos podcasts, das nossas entrevistas, né? Conversa aberta com o professor Lauro Fassini, que se intitula esse nosso espaço aqui. E que tem por objetivo levar conhecimento a você, né? E temos trazido muitas pessoas aqui justamente para que a gente possa, né, ter esse privilégio, eu diria assim, de levar conhecimento, de levar novas experiências, porque é dessa forma que nós crescemos, é dessa forma que nós aprendemos. E hoje, então, eu diria assim, geralmente nós dizemos que fechamos com chave de ouro, e eu diria que hoje nós estamos abrindo esse ano com chave de ouro. Por quê? Porque o nosso entrevistado de hoje é o César Augusto Guareschi, né? Este jovem, né? Filho do César e da Lisete Guareschi, irmão da Maura, né? E neto do nosso grande, ilustre amigo, né? O senhor Arlindo Guareschi e a dona Fani, né? Que sempre tiveram uma história nesta comunidade aqui. Então aqui está o neto dele, que vem hoje trazer, né, a sua experiência, vem aqui contar um pouco de um mundo, né, bem ampliado que ele tem conquistado, né, em função do doutorado que ele vem desenvolvendo nos Estados Unidos, né? Então, por essa razão, César, eu gostaria de dar as boas-vindas, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de ter este aluno. E ele me dizia, na 7ª série, professor de geografia. Então tivemos o privilégio, e eu digo sempre, a cada aluno que vem aqui nesse meu espaço, eu agradeço demais a oportunidade de tê-los aqui, porque nos orgulha muito. E sempre dentro daquele princípio, César, que todo discípulo, ele é melhor que o mestre, né? Então a gente fica gratificado e queremos te dar as boas-vindas. E então conte um pouquinho dessa tua história inicial aí, como é que acontece. Bom, primeiramente, professor, acho que te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui tentando contar um pouco mais da minha história, da minha trajetória. Também desejar a todos que estão assistindo um feliz 2025 aí, cheio de bênçãos e realizações. Mas, como o senhor comentou, sou natural aqui de Colorado, nasci em 94 aqui, como o senhor também comentou, filho do César Vicente e da Lisete, neto do senhor Arlindo, da dona Vani, mas também neto do seu Silvino e da dona Josefina. Opa, com certeza, né? Que também está aí a dona Josefina conosco, fazendo história, né? Exatamente. E, me criei por aqui, estudei aqui na escola Schwember até a 8ª série. Minha família sempre ligada à agricultura, sempre tive desde cedo ligado ao campo. Estudei até a 8ª série aqui na escola Schwember e após isso rumei para o colégio agrícola. Fiquei no colégio interno durante os meus 3 anos de ensino médio e estudando concomitantemente com o ensino médio e ensino técnico agropecuária em 3 de maio. E logo após a conclusão desse meu ensino básico, eu rumei a Passo Fundo para cursar agronomia. Fiz os meus 5 anos de agronomia, do curso de agronomia na UPF. Me formei lá em 2016. E após isso, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que eu também queria algo a mais, entende? Então me formei, só que, né, nesse terço final da minha graduação na UPF, eu já vinha com a cabeça pensando, eu preciso fazer alguma coisa que seja diferente, para não ser, entre aspas, igual aos demais que vão estar se formando junto comigo e que todo ano formam pessoas e mais pessoas dentro da agronomia e das mais diversas áreas de formação. E foi por isso então que eu consegui, através de uma empresa, um estágio nos Estados Unidos. Então eu me formei em 16, eu tive a minha colação em fevereiro de 17
E logo após, 2 semanas após a minha colação, eu embarquei para os Estados Unidos para o estágio. Foi imediato esse processo. Foi É justamente isso que eu ia perguntar. O que te levou? Qual o desafio, né? Então você, através de uma empresa... Isso. E na verdade eu tive um primo meu que fez esse mesmo estilo, esse mesmo tipo de estágio, alguns anos anteriores ao meu, e eu sempre tive essa curiosidade. Então isso também foi uma coisa que incentivou eu ir atrás disso. Aí fui buscando informações, conversando com uma pessoa, com outra, e por fim apliquei, fiz todos os testes, passei, fui aceito numa fazenda e me arrumei para o estado da Dakota do Norte. Eu cheguei lá e estava frio. Eu me lembro que era uma coisa de menos 20, menos 25 graus, assim, que é um estado no extremo norte dos Estados Unidos, quase no Canadá, na divisa com o Canadá, na verdade. E lá eu trabalhei por 11 meses. Na própria propriedade? Na própria propriedade. Trabalhava como empregado em uma fazenda normal aqui. Plantava, colhia, pulverizava, aquela fazenda tinha um a mais que era a criação de gado, então recorri muito gado, fazendo cerca, consertando cerca também, e foi muito proveitoso, muito porque eu consegui ver uma realidade diferente naquela época, que era totalmente novo para mim. Outra coisa também que eu já vinha nos 3 anos anteriores no meu ensino médio, morar sozinho com pessoas que eu nunca vi na vida. Naquela época lá, eu dividi quarto com pessoas que eu não conhecia, então isso me forçou como é que eu vou dizer assim, a me relacionar com as pessoas, a conhecer gente nova e, tipo, como é que eu vou dizer, estreitar laços trocar experiências. Eu acho que um parêntese aqui, César, nós acostumamos de dizer o Cezinha, né? Porque o César pai e o Cezinha filho. Então me permita que eu Cezinha com carinho, né? Eu acho que eu gostaria de fazer um parêntese aqui, que você está trazendo um aspecto que, como educador, eu considero importante demais. Quando você fala que você fez um ensino técnico, né, agropecuário, que com certeza ele abriu um espaço muito grande para o teu curso superior, as especializações e o doutorado que vem se fazendo hoje, com certeza, muito daquele aprendizado prático lá, você está trazendo para o teu dia a dia hoje. Com certeza. E aí eu vejo você contar dessa outra experiência prática na própria propriedade. Aqui sim nós estamos formando profissionais. Então vocês que estão nos assistindo, ouçam, tá? Vejam o quanto é importante. Não, mas eu não vou sair do Brasil para ir para os Estados Unidos para trabalhar numa lavoura. É ali que acontecem as coisas. É ali que a prática vai nos mostrar se a nossa teoria ela está certa. Mas prossiga. Não, com certeza, eu concordo em cada ponto, professor. E realmente lá eu coloquei muitas das coisas que eu aprendi não só no colégio agrícola, mas em casa aqui também, junto com meu pai, com meu avô na lavoura. Realmente na prática. Desde guri? Exatamente, desde pequeno lá foi quando eu coloquei realmente tudo à prova, assim, sabe? Então, passei 11 meses lá, inverno, verão, lidando com grãos, com gado também. Aprimorei muito meu inglês, eu confesso que eu cheguei lá com inglês que não era tão bom, eu tive muita dificuldade no início na questão da comunicação, de saber muitas vezes o que eu deveria fazer, algumas coisas mais técnicas, tanto, por exemplo, lidava com mecânica de maquinário agrícola, algumas coisas de gado e tudo, mas eu estava lá, eu me obriguei a aprender a me adaptar ao ambiente que eu estava inserido. Até porque existe toda uma questão cultural envolto nisso, né? Existe na própria língua, na fala, as gírias que nós temos aqui, eu acredito que também lá. Sim, com certeza, com certeza. Então, o desafio inicial foi grande. E não só na fala, a questão do clima, como eu comentei, era muito frio, a questão da comida que... hoje eu estou acostumado, sabe? Mas é um choque grande quando você está acostumado a... E falando especificamente na comida, você comer o que a gente come aqui e chegar lá é um mundo totalmente diferente. Entende? Mas foi uma questão de adaptação, que eu creio que durou aí cerca de 2, 3 meses até eu estar, beleza. Tipo, sentir comigo mesmo. Tô bem, vamos seguir. Vamos enfrentar e seguir o desafio. Exatamente. Veja bem, eu acho que parabéns, né? Porque é uma questão de persistência, já são 4 anos, você me dizia que está lá, né? Então veja o grande desafio, porque muito mais para nós,
né, que somos muito ligados à família, aqueles laços familiares, de amizades, né? E então eu acho que, eu digo sempre, nos honra e nos orgulha muito, né, toda essa nossa juventude que sai e vai para esses desafios, né? Por quê? Porque você vê que esse enfrentamento dá essa formação, né? Não, com E certeza. em relação, avançando um pouco então, né, nessa belíssima história, hoje você faz o doutorado, né? Você até me colocava algumas coisas antes na nossa conversa aqui, né? Então, numa experiência fantástica aí, e o seu doutorado está ligado à questão solos. Isso. Então, desde 2021, hoje eu estou no estado do Kansas, dentro da Kansas State University, traduzindo em português Universidade Estadual do Kansas. Quando eu cheguei, eu estava dentro do meu mestrado, mas eu consegui fazer essa mudança do mestrado para o doutorado dentro do curso. E sim, hoje o meu doutorado ele é em agronomia, mas com ênfase em solos. Só que quando a gente entra na questão solos, é um mundo muito complexo, porque solos não é uma coisa só, é um emaranhado de coisas. A gente tem a parte química, física, biológica, a gente tem toda a parte mineralógica. Então, eu estou muito focado na parte microbiológica do solo, foco na biologia do solo. Então, hoje o meu doutorado é em agronomia, com ênfase em microbiologia do solo. Veja bem, você aborda um tema que hoje eu tenho também respeitado, né, a proporção, na minha simplicidade, né, mas como professor, 40 anos aí de história, eu tenho estudado muito essa questão de solos, né, até porque eu desenvolvi uma máquina que ela vem contribuindo na questão dos solos. Então, quando eu ouço a Cezinha dizer aqui as variantes todas, e aí eu imagino e eu penso e eu digo assim, o solo ele é tudo para a nossa natureza, para a nossa produção de alimentos, né? Eu até tenho usado uma frase que o Dr. Jorge, presidente da Embrapa, ele até dizia, temos que cuidar dos nossos solos. E eu digo assim, este é o grande desafio de todos nós, né? Que temos o contato, mas enfim, da humanidade como um todo, cuidar, e eu acho que esse estudar dos solos, ele é fundamental para que a gente cada vez mais possa, além de preservar este solo, produzir cada vez mais em função das suas capacidades, né? Não, com toda certeza, e hoje um tópico que eu diria que é a base hoje da minha tese, é realmente um tema que eu acredito que hoje no Brasil aqui ele é relativamente novo, que se intitula Saúde do Solo. Entendo. E também a saúde do solo é um negócio muito complexo, porque a gente tem a saúde química, física e biológica. Eu fico na parte biológica. Mas a gente tem essa preocupação de como é que a gente pode produzir mais, visto que a gente tem a gente vai ter uma demanda por alimentos de crescimento exponencial nos próximos anos por conta do aumento populacional, mas como que a gente consegue produzir mais por unidade de área sem depredar o solo? Sim. E muitas vezes beneficiando, criando mais vida nesse solo. Entende? Então esse é um dos tópicos que eu tô lá, já vai fazer 4 anos tentando descobrir com os meus dados. Que maravilha, que maravilha. Eu digo que não é fácil. Não é fácil porque realmente são muitas variáveis envolvidas. Os resultados, e sejam eles positivos ou negativos, eles não são derivados de uma variável só. É uma interação entre diversas variáveis. É manejo, é clima, é chuva, é temperatura, é a gênese do solo, que tipo de solo é o pH, é quanta bactéria, quanto fungo tem naquele solo. Então, é quanto adubo aquele produtor coloca, é quantas plantas ele coloca no ano, que tipo de plantas ele coloca no ano, quanto resíduo essas plantas deixam em contribuição no solo dentro de cada ano. Então, é uma questão bem complexa, mas eu acredito que a gente começa a traçar um caminho para responder algumas dessas perguntas aí. César, eu digo sempre de que o grande investimento dentro de um processo educacional, eu diria assim, é a ciência e a tecnologia.
Por quê? Porque se nós não tivermos dados, se nós não tivermos números, ninguém toma decisão se não tiver esses números na mão. Exatamente. Então veja bem, quando você fala esse complexo, né, de estudo, ele é extremamente necessário, ele é fundamental, e eu diria assim, ele talvez seja um decisor para a humanidade futura, né? Porque na medida em que nós, e já temos nos debatido com grandes problemas, até catástrofes mundiais, e aí, e as respostas? Quem vai nos dar as respostas? Evidentemente que são os cientistas, que são os que pensam nesta área, né? Então, eu acho que esse teu estudo aí, né? Parabéns, e quando você fala em manejo, eu já sei que eu vou ter aqui um grande consultor para que eu possa também, né? Nós possamos aprimorar o nosso Wolverine, que você já conhece, que hoje tem se espaçado por aí afora, né? E levado uma outra forma de tratar e de, digamos, fazer o manejo deste solo. Sim, tá? sim. Mas eu, né, nessa mesma sequência, como você vê hoje, eu diria assim, a partir dessa tua tese, da agricultura brasileira, dos cuidados com o solo aqui, fazendo um paralelo, a agricultura norte-americana, que é lá onde você está hoje, que são os elementos que você está trabalhando, e como tu bem conhece também a nossa brasileira, como é que você vê fazendo esse paralelo? Olha, entrando no pretexto do solo, em toda essa questão de conservação desse recurso que é primordial para a produção de grãos e, consequentemente, de alimentos, tem diferenças, tá? A gente sabe que aqui, principalmente na nossa região aqui do Rio Grande do Sul, a questão do plantio direto, ela já vem... Não é novidade para ninguém. Não, entende? são praticamente 50 anos de história, o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Exatamente, então é uma prática que está muito bem estabelecida e é adotada por, eu creio que 99%, quizá 100% dos produtores aqui. Nos Estados Unidos a conversa muda um pouco. Hoje, se você pegar o Kansas, que é o estado que eu moro e estudo, eu acredito que, segundo alguns dados, na verdade, do último censo, é o estado que mais tem áreas dentro do uso de plantio direto nos Estados Unidos. Mas ainda não chega a 50%. Não chega a 50%. Então a gente tem essa diferença. Claro que muitas vezes a gente não pode comparar porque são realidades diferentes, são climas diferentes, são solos diferentes e são sistemas produtivos diferentes. Se você pegar o Kansas, por exemplo, eu vou usar o Kansas como exemplo porque é o estado que eu moro, então eu gosto de fazer esse paralelo. Quantas safras hoje um produtor aqui em Colorado consegue fazer por ano? 2, quem sabe até 2,5 com uma safrinha, se o clima deixa. O Kansas tem regiões que conseguem fazer uma safra a cada 2 anos ou 2 anos e meio. Eu explico por quê. Opa, aí nos assusta. Já imaginou, nosso agricultor brasileiro? Nós já estamos perdendo a safra de inverno e nos assustamos muito, né? Exatamente, então, exatamente. E muitas vezes por estiagem perdemos também de verão. Exatamente. E aí eu vou perguntar, hoje para você produzir, por exemplo, uma saca de soja, uma saca de milho, qual que é um dos principais fatores? Água. Você precisa de água para produzir. O estado do Kansas hoje, ele é, imaginem na cabeça de vocês aí um quadrado. Se você pegar do lado leste, você tem em torno de 1.500 milímetros de chuva por ano, o que possibilita você a produzir milho, você produzir soja, você incorporar também isso dentro de uma rotação com trigo e muitas vezes ter 2 safras no ano. Só que quando você começa a caminhar do leste para o oeste, você chega na divisa oeste do estado, você tem 300 milímetros de chuva por ano. Opa! E aí, nessa situação, se você não tem irrigação, fica impossibilitado você produzir soja e milho, principalmente, justamente porque você não tem água suficiente para produzir. Então, os produtores lá produzem muito trigo, sorgo, culturas que são conhecidas por não serem tão exigentes na questão da água, e gado. Só que quando ele produz trigo, o produtor produz trigo lá, ele vai produzir um trigo de inverno, que ele planta em outubro,
esse trigo germina, ele passa por um período de dormência durante o inverno e vai ser colhido em junho do próximo ano. Ele permanece na terra durante as nevascas, esse momento todo? Fica lá em dormência, quietinho. Quando tem condição de temperatura, umidade, ele vai começar a crescer de novo. No vegetativo, vai alcançar o reprodutivo, vai madurar e o pessoal vai colher lá no final de junho. Só que, então vamos imaginar, o produtor no ano passado plantou no final de outubro o trigo dele. Agora está em dormência, porque lá agora é inverno. Certo. Esse trigo vai começar a crescer lá em março, final de junho ele vai colher. Essa área que ele colheu o trigo muitas vezes vai ficar de 12 a 14 meses em pousio para recarregar o solo com água e se tornar possível ele produzir uma cultura que vai gerar receita para ele depois desses 14 meses. Mas aí é feito, digamos assim, que plantio para uma palhada, algum material? Fica somente em pousio. E essa é uma questão que a gente está tentando debater lá, e também essa questão da palhada com plantas de cobertura. Só que é um tema muito, como é que eu vou dizer, delicado, principalmente para agricultores daquela região, porque eles têm tão pouco acesso à água através de precipitação, de chuva, para as culturas, que se você chegar lá e falar, tchê, o senhor tem aí 14 meses de pousio entre uma planta de trigo e outra, vamos colocar alguma planta de cobertura, ele vai pegar e vai falar para você assim, tá, essa planta de cobertura vai gerar alguma receita para mim? Você vai dizer, provavelmente não, porque é para palhada. E ele vai te responder, então por que eu vou colocar na minha terra aí e essa planta vai usar a água que eu estou poupando para produzir meu trigo lá na frente? Porque na relação, a cabeça da gente aqui pensando, se ele tiver uma cobertura, uma palhada, e eu estava aqui imaginando, enquanto você falava, eu estaria, digamos, protegendo para que aquela umidade ali permanecesse. Exatamente. Não, mas inclusive, isso é um ponto que já está havendo estudos lá da própria universidade, em professores que realmente trabalham com essa relação solo, água, atmosfera, em saber o quão eficiente esse período de pousio em reter a água. Sim. E alguns estudos feitos anos atrás já mostram que nem perto de 40% dessa água fica no solo. Porque eu imagino que se nós temos um solo desnudo, nós temos um período longo desses, por mais que eu não tenha muita chuva, me parece que a própria incidência dos raios solares da coisa vai consumindo essa água. Sim, não, então, com certeza. É algo a ser discutido. Não, com certeza, é algo a ser discutido e também, bom, a gente está buscando maneiras, entende? Por exemplo, que nem eu falei que às vezes nem 40% dessa água fica no solo, o que a gente pode fazer para, quem sabe, aumentar a retenção? Sim. Entende? Mas são desafios, são perguntas em aberto. Quando você fala que grande parte é removido esse solo, e o processo de remoção, eu até pergunto isso por a gente vir estudando, trabalhando muito na prática, por ter desenvolvido um sistema que não faz o tombamento, como nós tínhamos o nosso arado, que ele fazia aquela virada, ele fazia... Então, como é que é o processo lá digamos assim, de interferência no solo? Olha, tem diversos. Quem usa hoje, existem, por exemplo, vários níveis. Tem gente que faz sistemas de revolvimento de solo mais leve, só com uma grada, uma coisa, e tem gente que escarifica o solo aí a profundidades bem consideráveis, entende? Vai depender muito do que o produtor quer. Agora, se a gente traçar, até dentro do próprio Estados Unidos, se a gente traçar um paralelo, por exemplo, Kansas, a gente não tem invernos tão rigorosos e a nossa janela produtiva lá é maior. Se a gente mover para Dakota do Norte, onde eu morei em 2017, o inverno é muito mais rigoroso e a janela produtiva é muito mais curta. Lá o pessoal planta soja com 85, 90 dias de ciclo. Porque se eles plantarem materiais que são mais longos no ciclo, eles não conseguem colher por causa do inverno. Então lá, quando chega na hora, por exemplo, abril, maio, quando eles estão prontos para plantar, se o solo não dá condição de temperatura, por exemplo, para a germinação de uma semente, eles vão entrar com uma operação pesada para realmente aumentar a temperatura,
do solo e eles estarem aptos a plantar e aquela semente apta a germinar e formar uma planta. Então depende muito, mas eu diria que tipo assim, tem uma vasta gama de operações de leves a pesadas que o pessoal faz lá. Porém, e traçando outro paralelo, se a gente pegar 2017, o primeiro ano que eu fui lá, e agora, eu já vi uma diminuição considerável nas áreas que estão sob plantio convencional, significando que o pessoal está adotando mais e mais o plantio direto. Plantio direto. Olha só. Porque aqui nós temos enxergado esse resultado, e eu digo sempre, e não podemos perder, né, todos esses ganhos que tivemos ao longo da história, formando aquela camada de material orgânico, a palhada, enfim, né, mantendo aí um espaço muito produtivo. Então, a partir dessa tua análise, poderíamos dizer que, claro, em meio a dificuldades que também nós passamos, né, na nossa agricultura, mas que hoje nós temos um privilégio de termos, desde o clima até os solos, até uma certa vantagem em regiões, em alguns momentos. Como é que você analisa agora esse contraponto? Não, com certeza. Eu acredito que a visão do produtor americano perante o produtor brasileiro é realmente essa, que a gente tem a vantagem de ter um clima tropical ou subtropical, onde isso nos possibilita ter alguma coisa crescendo no nosso solo 365 dias por ano. Entende? A gente está com soja agora, colhe soja, planta uma planta de cobertura, quando vê mais tarde vem trigo, ou se não plantar trigo, mantém essa planta de cobertura ou planta outra até vir a próxima safra de soja e de milho. Lá não acontece isso. É mais difícil por conta do inverno. Certo, exatamente. Porque nós, isso que você diz é tão bonito que você está passando no momento da colheita e dali 10, 15, 20 dias você passa, já começa a ficar verde de novo, e nós temos, o Paraná é um exemplo disso, que eles estão também numa região que eu me surpreendo muito, porque eu vejo o milho nascendo, eu vejo o milho no porte mediano, eu vejo gente colhendo milho, então é um processo que... É um ciclo que não acaba, e realmente quando a gente olha, hoje a gente tem, tipo, nessa questão de saúde do solo que eu comentei previamente, a gente tem alguns conceitos que a gente preza lá, que seria você manter o teu solo coberto, que é o principal para manter ele no lugar. Certo. Você não pode perder esse solo tanto por erosão hídrica quanto eólica. Você ter raízes vivas dentro daquele solo a maior parte do tempo possível para estar interagindo com a comunidade microbiana, que vai resultar em ciclagem de nutriente, formação de matéria orgânica, formação de agregados, melhorando características tanto biológicas, químicas e físicas do teu solo. A outra é você poder também aumentar a tua diversidade dos teus sistemas produtivos, não ter somente uma cultura após sempre uma monocultura, por exemplo. Você fazendo a rotação, fazendo uma rotação com espécies diferentes que vão beneficiar o teu sistema como um todo. E também a gente bate muito na questão da integração com a pecuária. Eu sei que aqui muitas vezes o pessoal é meio receoso, muito por conta do tipo de solo que a gente tem com muita argila, de ter um gado, pisoteio e estar compactado. Sim. Mas eu acho que o mais importante de todos os conceitos que eu deixei por último é você considerar o teu contexto. Saber quais são as suas limitações e não tentar fazer loucura nenhuma. Certo. Saber trabalhar em cima de um planejado. Isso, saber o que você pode fazer e o que você não pode. Entende? Porque muitas vezes o que, por exemplo, eu faço aqui em Colorado, quem sabe lá em Rosário do Sul não vai funcionar. Entende? Sim. Então a gente trabalha muito em cima disso, de adotar práticas que são desenhadas para você conservar o solo, tanto a saúde química, física e biológica, mas também entender o contexto que está inserido. Olha ali, eu acho que é um recado bem importante, né? Os produtores que estão aqui nos assistindo, que o César traz, né? Que cada um tem que ser um estudioso da sua própria propriedade. Né? E, evidentemente, ele, porque eu considero sempre, eu digo que o nosso produtor, ele é um engenheiro pela sua prática, mas é claro que ele também vai buscar nos técnicos, e a gente sabe que fazem isso também, nos especialistas que estão aí, né, nos oferecendo para que a gente possa sempre buscar. Quando você fala nessa questão de integração lavoura-pecuária, eu vivenciei recentemente um exemplo até
fiz um vídeo, ficou muito bem trabalhado, depois até vou repassar. Aqui em Panambi, na propriedade do seu soldeiro. Um senhor, são 2 irmãos agrônomos e tem toda uma história de mais de 40 anos na propriedade. E ele vem fazendo essa integração lavoura-pecuária, e nós fizemos o trabalho justamente nessa área. Sim. E aí, então, o resultado foi fantástico agora. Estamos mensurando tudo isso, até porque ele tem praticamente um centro de pesquisa na própria propriedade, né? De experimentos aí, e aí ele vem então fazendo esse trabalho em relação ao nosso equipamento Wolverine. E nessas áreas, ele no último ano, ele colheu próximo a 100 sacas. Né? Então, até me surpreendeu, porque a gente sabe que onde nós temos pecuária, mas é um trabalho que ele vem fazendo de longa data, e com certeza isso que você está dizendo, ajustando de acordo com a propriedade. Não, com certeza, e eu acho que o outro ponto interessante também é a parte de, por exemplo, o senhor falou, tipo, a gente coleta dados. Eu, por exemplo, lá, que eu estava falando com o senhor antes, já analisei 2, 3 mil amostras de solo. Mas do que adianta dados sem a gente comunicar eles? Entende? Exatamente gerar informação. Entende? Então, eu acho que é interessantíssimo, por exemplo, pegar esses dados e transformar eles em informação de uma maneira que, por exemplo, produtores de todo lado possam se utilizar, desde o produtor pequeno, o produtor médio, o produtor grande, consigam enxergar isso, assimilar isso, fazer a relação na cabeça deles, o que eles conseguem colocar em prática dentro da realidade deles e realmente colocar isso em prática. Entendo? Acho que isso é um ponto essencial. Porque na verdade a nossa agricultura é uma indústria, só que com um diferencial, uma indústria a céu aberto. Exatamente. Que tem tantos riscos aí, né? Então, por isso que nós realmente precisamos muito dessa ciência que vocês fazem, né? Porque são esses dados que vão nos alinhar, né? Sim, eu gostaria de dizer a cada um de vocês que está aí nos assistindo, quer nos seguir, né? Nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Estamos sempre levando informações como estas que estão aqui. Então nos sigam lá, Lauro Facini OFC, tá bem? Mas dando continuidade, eu gostaria agora, né, César, que você como jovem, e essa é uma preocupação que nós temos hoje, a questão da sucessão, a questão da continuidade, porque a gente vê, as gerações vão passando, né? E nós sabemos que foi diminuindo a mão de obra e que muitos não têm feito essa sucessão, né, de o jovem passar a assumir, né, essa propriedade. Né? Por quê? Porque nós precisamos continuamente, você disse bem no início, cada vez mais nós temos uma necessidade de consumo maior de alimentos. Então nós precisamos pessoas que deem continuidade a esse projeto de produzir alimentos. Né? Como é que você vê a questão do jovem do campo? Como é que acontece lá nos Estados Unidos? Olha, eu vejo, e a minha opinião é bastante baseada na questão de, por exemplo, eu estou dentro da universidade que tem cursos de graduação e pós-graduação. Eu vejo muitos jovens dentro da agronomia estudando, inclusive a gente tem uma reunião anual com o coordenador do curso lá, onde ele passa uma pincelada sobre os números de quantas pessoas estão realmente lá dentro da agronomia, tanto na graduação, pós-graduação. E os últimos anos têm mostrado que esse número está batendo recordes ano após ano. Mas essa transição de graduação para pós-graduação do estudante americano, a gente não vê hoje mais de 70% dos estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado da universidade lá na agronomia são internacionais. Então isso me diz que, por exemplo, o jovem que acabou o curso de agronomia, a graduação dele, ele termina e ele volta para casa, volta para a propriedade ou trabalha na indústria, entende? Então eu vejo que lá tem essa preocupação e muitos dos jovens, eu vejo conversando com alguns deles, tive a oportunidade de ser assistente de alguns professores lá e conversando com alguns deles, eu pedia, tia, o que vocês vão fazer a hora que vocês terminar, que vocês se formar? Não, vou voltar a trabalhar em casa, sabe? Então tem
tem essa preocupação e tem esse retorno. O jovem sai de casa, mas ele retorna. Ele retorna. Aqui... E isso é muito positivo. Não, com certeza, porque... com certeza. E aqui eu sei que tipo, esses números não são tão grandes, mas a minha percepção, olhando e conversando com algumas pessoas, é que, quem sabe, essa chave está virando um pouco. Entende? A gente está vendo alguns jovens, inclusive amigos meus aqui, que já estão assumindo as propriedades. As propriedades. Eu acho que isso é interessantíssimo. Eu acho que você coloca, e eu estou tendo eu diria assim, esse privilégio, né, de viajar o Brasil todo, e temos sido, inclusive, com muitas máquinas no próprio Paraguai. Sim, sim. E hoje eu tenho chegado muito além das feiras, né, que marcamos aí 10 feiras nacionais, né? Sim, sim. Eu tenho estado muito nas propriedades. Quem eu encontro lá? Os jovens que já estão no comando, os pais acompanhando, muitos deles já soltaram as rédeas, né? Até porque a gente diz, em termos de indústria, na Agros, onde a gente faz a preparação dos nossos representantes e vendedores, nós batemos muito. Você tem que ir preparado, porque lá você encontra muito mais. Nós que então trabalhamos com solo, você encontra assim pessoas realmente preparadas, agrônomos, sim. né, que conseguiram fazer aquilo que eu dizia antes, a teoria e a prática. Com certeza. Né? Então, realmente, eu acho que isso que você vem constatando, eu tenho enxergado isso e aprendido muito com isso, porque é importante que eu sei que vocês mesmo, com todo esse conhecimento, essa informação, muitas das coisas vocês também vão buscar lá no produtor, né? Não, com certeza. Um dos grandes trunfos, por exemplo, que eu acho que os Estados Unidos tem, e o Kansas tem também, obviamente, por exemplo, a universidade em si, ela consegue suprir uma demanda de pesquisa para os produtores. E isso se dá como, por exemplo, cada estado ele vai ter um conselho ou vai ter uma comissão de produtores. Por exemplo, o Kansas tem uma comissão de produtores de milho, uma comissão de produtores de soja, uma comissão de produtores de trigo, de sorgo, de gado. E eles são formados, esse conselho, essa comissão são formadas por produtores. E a universidade também tem uma rede de extensão muito grande, tem agentes de extensão, extensionistas pelo estado inteiro. Então, há uma troca de informação muito grande que, por exemplo, está lá na parte sudoeste do estado, um produtor fala, mas aqui nós estamos com um problema tal relacionado a solo. Isso é trazido para a gente e quem sabe isso aí se torna tópico numa pesquisa, vamos fazer um teste, por que isso acontece, o que a gente pode fazer a respeito disso. Os produtores, eles também estão representados dentro desses conselhos, porque esses conselhos eles têm voz ativa lá na capital, em Washington. Entendo. Então, às vezes, um produtor ou um grupo de produtores tem uma preocupação a respeito de mercado, a respeito de manejo, a respeito de alguma lei, eles trazem isso para o conselho leva lá na fonte, entende? Para tentar trazer uma solução, uma resolução para eles. Então, nessa questão, os produtores lá são muito unidos, entende? E isso só torna ou só traz benefícios para ele, seja em forma de pesquisa, de resultado, de maior produção, do melhor preço. Então, eles são, eles têm esse poder lá, entende? Isso é importante, porque você está aproximando lá a realidade com o que acontece desde o aspecto legal. E aí eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais complicada, que com certeza o produtor quer saber aqui, mas o que vai acontecer? Porque aqui se fala muito na soja, né? Lá eu sei que é soja, milho, nós também temos várias outras culturas, mas o peso maior está na soja. E eu tenho olhado que o mundo, uma vez se falava, era o Rio Grande do Sul, era a Argentina e os Estados Unidos que produziam soja. Sim. Hoje nós estamos vendo aí até a África, os chineses entrando para lá, o mundo todo produzindo, e sem contar que nós conseguimos avançar muito também no processo de aumento de produção. E aí eu fico sempre me perguntando, a questão da oferta e a procura. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo se falando de fazer um plástico da soja, nós já passamos a fazer o biodiesel, nós já passamos a fazer muitos outros subprodutos, e com certeza isso vai se ampliar.
Como é que você vê esse mercado mundial da soja? É uma pergunta bem, bem complicada, mas eu não sou estudioso de mercado, confesso que não entendo muito como é que é toda essa questão de muita geopolítica e tudo mais, então, mas eu acredito tipo assim que bocas sempre terão para ser alimentadas e a tendência é que a gente tenha mais e mais com o passar dos anos. Então acredito que a procura vai ter, a demanda vai ter. Vai ter. E cabe a nós saber trabalhar com essa oferta. Sim. Entende? Agora nessa questão de mercado aí eu deixaria para um economista falar que já não é a minha área. Mas lá vocês têm uma forma, eu não sei, até o próprio preço do leite, onde que você contrata já na frente, não é isso? Sim. Porque eu até hoje não entendo e fico me perguntando como é que eu entrego o meu leite, ou vai lá para a indústria, para depois eu saber qual é o preço que vai ser pago. Me parece que lá vocês têm uma contratação que é anual, que você tem uma média de produção, com uma média de preço, enfim, e isso ocorre lá. Tem uma organização maior em termos de preços. Não, com certeza, é um mercado diferente, e uma coisa que está acontecendo lá também, agora está emergindo, e eu vejo que está crescendo, é você receber pelo teu produto não só quantitativamente, mas receber por qualidade de produção. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um trigo. Tem um produtor, o qual a gente tem alguns testes lá na questão de solo, que ele consegue produzir trigo com teor de proteína maior e ele vende isso para um mercado especializado e recebe um preço premium, que a gente chama por isso. Entende? Inclusive, eu submeti uma proposta para a própria USDA no ano passado, para a gente medir se práticas que visam a saúde do solo improvam qualidade de grão também. Então eu tenho algumas áreas lá que a gente tem essas práticas que a gente preconiza a questão de saúde de solo, uso de plantas de cobertura, por exemplo, e a gente quer saber se isso tem diferença na qualidade de grão também, porque é um mercado a ser explorado lá. Certo. Como, por exemplo, os créditos de carbono. Lá tem um mercado... Já vem funcionando isso? Já vem funcionando. Eu acredito que esse mercado do produtor receber por qualidade de grão, ao invés só na questão de quantidade, é um grande emergente lá. Essa questão do crédito carbono é um grande debate que está aí, né, e que nós vamos ver muita discussão no processo. Eu até recentemente estava num evento em São Paulo e até tive a oportunidade, como tinha uma dessas palestras, eu assisti, né, e eu vi que realmente vai ser algo que vai ser implantado, que vai vir conforme a tua prática, né, quanto menos você está, digamos, contribuindo com a poluição, você vai ter retorno, né? Então, com as boas práticas, e eu acho que isso entra dentro da qualidade dos produtos, entra... Não, claro, com certeza. São mercados que estão emergindo, claro que vão ter coisas que vão precisar ser aprimoradas no andar da carruagem, mas eu acredito que é um futuro que está bem próximo. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Sem volta, né? Maravilha, César. Estamos nos encaminhando então aqui para o final dessa nossa maravilhosa conversa, né? E eu diria assim, né? Vocês com certeza estão dizendo, é um orgulho aqui para o professor ver um aluno que estava lá na 7ª série, que foi nosso aluno, e hoje falando dessa forma e com tanta propriedade, né, de temas complexos, né? Então, parabéns. Obrigado. E é um orgulho para Colorado, é um orgulho para todos nós, né? Poder tê-lo hoje nessa empreitada, que com certeza até perguntava, né? Mas no futuro depois também retorna para trazer isso, né? O futuro dirá, né? Sim. Mas com certeza o César hoje vem buscando assim, então, um espaço fantástico aí e que mesmo de lá também vai nos dar essa grande contribuição para a agricultura brasileira. Eu pediria que você deixasse uma mensagem agora, nesse momento aí, né, de encerramento de tudo isso, até principalmente para os nossos jovens que muitas vezes estão aí e falta aquela coragem, aquela decisão, aquela tomada de palavra, como tu teve que dar em poucas semanas, né, para se desafiar a um projeto como
o que ele vem fazendo. Não, tia, eu que agradeço, professor, o convite, e eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, por exemplo, a quem às vezes acha que, por exemplo, eu estou lá do outro lado do mundo, é impossível, eu falo não é impossível, e é uma realidade muito possível. As coisas mudaram muito hoje, já não existem mais praticamente fronteiras, eu diria, fronteiras físicas existem, mas a gente pode ultrapassar elas sem problema nenhum. Se dediquem, hoje aprendam uma segunda língua, quem sabe até uma terceira, eu acho que isso é importantíssimo, interessantíssimo. O inglês está aí, o espanhol está aí, o mandarim está aí, eu não sei falar mandarim, o pessoal fala aí que vai ser uma língua do futuro. Então, se desafiem, sejam resilientes. E uma coisa que eu estou aprendendo agora é ser muito resiliente, não ser tão imediatista com as coisas. Cada coisa vai acontecer no seu tempo. E realmente, se vocês têm essa ideia de quem sabe, se aventurar fora do país, não precisa ser Estados Unidos, pode ser qualquer país. Existem inúmeras e muito boas oportunidades ao redor do mundo. Entendam que é possível, basta vocês querer e vocês se dedicar a trabalhar, tendo esse objetivo lá no final. Sempre há tempo, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde. Então, gente, nós queremos, então, uma vez mais, agradecer. E eu gostaria de, nesse instante, fazer a entrega aqui de uma pequena obra que também nos arriscamos, são desafios, né? Onde que nós lançamos aí em dezembro passado o livro Empreendedorismo, um novo caminho para o seu sucesso pessoal e profissional. Tá? Então é uma obra que, na verdade, eu digo assim, ela é escrita em 3 pilares, que é o pilar pessoal, familiar e profissional. Sim. E ela é resultado de muito estudo, de muitos longos anos, né? Ligado à educação, mas à indústria, ao comércio, às mais diversas atividades. Eu brinco sempre, César, que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim, né? Então a gente sempre ficou muito ligado ao agronegócio, tanto é que hoje nós viajamos e trabalhamos então fortemente para contribuir nesse processo de melhorias dos solos e de aumento de produtividade. Então aqui está o resultado desses estudos todos, mas muito mais das experiências vivenciadas nessa caminhada, nos contatos, nas conversas. Com então, né, obrigado, a nossa simplicidade que nos conhece, e queremos desejar, né, a continuidade desse projeto. Colorado estará sempre de portas abertas e nós, particularmente, da mesma forma, desejando muito sucesso, e oxalá que eu quero te ver depois e nas tuas vindas visitar a família, organizarmos aí uma palestra para que você fale para esse nosso povo também. Não, com certeza, para mim vai ser um prazer. E sempre que eu posso, estou aqui. Tirei uns dias de férias e estou aí vendo a família, e obrigado mesmo, professor. Exatamente. Estou tomando um espaço do tempo dele, mas os jovens, né? Então, como nosso nobre aluno, é uma satisfação imensa. Com tá certeza. Bom? Grande abraço, um abraço a cada um de vocês, né? Como já disse antes, nos acompanhe, nos siga no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? E teremos muitos outros encontros maravilhosos como esse no decorrer de 2025. Feliz e abençoado 2025 a todos!